Oi, meus lindos, como prometido, videozinho de como estudar nos Estados Unidos ou validar seu diploma nos Estados Unidos. Gente, quem não faz high school, que é o ensino médio, nos Estados Unidos tem um processo aí para passar, que o primeiro é em relação à língua. Então, você tem que fazer um teste. Você pode fazer tanto o LOAP, que tá aqui o nomezinho, para ver qual o nível de inglês que você tem. E aí você tem que fazer o inglês da própria faculdade. Você vai, por exemplo, numa Broward, tô falando de faculdade aí do sul da Flórida, que é uma faculdade mais barata, e faz esse teste. E aí começa a fazer o programa deles de inglês para então começar a fazer alguma matéria, tá bom? Então, normalmente são 4 níveis de inglês, né? O listening, speaking e reading. Então, depois desse processo de você terminar os 4 níveis de inglês, você tem a opção de fazer ainda o álgebra, né, para fazer o próximo teste, que chama PERT. Esse PERT é para avaliar tanto o seu inglês, que você acabou de terminar lá os 4 níveis, tanto o álgebra, para ver se você vai eliminar college álgebra. Antes de tudo isso, se você já tem uma formação, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma tradução juramentada de todo o seu histórico, conteúdo programático, levar num órgão, num advogado, para ele fazer seus créditos, para ver quantos créditos você tem de cada matéria. E você vai levar isso na faculdade, no caso da Broward, por exemplo, e eles vão falar qual matéria pode ser aproveitada e qual caminho que você vai seguir, tá? Então, no meu caso, por exemplo, de fazer medicina, eu fiz toda a tradução juramentada da minha faculdade de nutrição, minha faculdade de educação física, e aí falaram, olha, tá faltando para medicina tal, por exemplo, de fazer química, porque é de acordo a grade curricular lá da faculdade deles, tá? Então, eu tive que fazer algumas matérias que estavam faltando. Para fazer essas matérias, eu tive que passar por todo esse processo antes, que foi do inglês, passar nessa prova desse PERT, né, e cumprir com algumas materinhas específicas da faculdade. Feito tudo isso, fez lá suas matérias, o valor você paga até então por matéria. Então, se você é residente, cidadão americano, você paga um valor. Então, por exemplo, na minha época era uma média de uns $300 por matéria, né? Para estudante internacional, triplica o valor. Então, é mais de $1.000 por matéria. Então, é bem caro nos Estados Unidos estudar, né? Então, você faz todas as matérias, terminou, que no caso do curso de medicina, isso a gente chama de pre-med, terminou esse processo, aí você tem que estudar para uma prova que chama MCAT. Essa prova, você passando, aí que você vai entrar no curso de medicina. Então, tem um processo, né? Além dessa prova, tem entrevista, tem carta que você precisa pegar com médicos. Tudo isso para você ser aceito no curso de medicina. O tempo, gente, para começar o curso de medicina vai depender de quantas matérias você vai fazer. Mas normalmente, porque assim, o pre-med é um curso que você escolhe um science, por exemplo, né? Biologia, enfermagem, enfim. Mas a média do curso de inglês completo são uns 4 anos. Mais um pre-med, vai ser mais uns 4 anos. E depois a medicina de pelo menos mais uns 4 anos, né? Aqui nos Estados Unidos é dividido de forma diferente, tá bom? Mas no pre-med você já vai ver biologia, já vai ver um monte de matéria que em alguns cursos, por exemplo, no Brasil, são incluídos no primeiro ano de medicina como matéria base. O valor do curso de medicina após passar no MCAT, na prova, é em média $75.000 por ano. Vai depender de qual faculdade. Estou falando nesse valor, estamos em 2024, tá bom? Vai depender que cidade está, enfim, tá bom? Além da medicina, do curso de medicina, tem o que eles chamam de PA, que é Physician Assistant.
é como se fosse um assistente do médico e tem autonomia, por exemplo, para clinicar se tem um physician, um clínico geral assistindo esse PA, né? Então, esse PA, na verdade, tem uma prova para fazer também, como se fosse um MCAT, é o PA-CAT, só que tem só mais 2 anos de estudo, depois de todo o processo que eu falei para vocês, tá bom? Gente, fora esse processo, OPE, PERT, Pre-Med e Med School, você poderia fazer a prova que a maioria conhece, que chama TOEFL, que é uma prova para ver também seu nível de inglês e enfim, é uma prova que muitas vezes as pessoas acham muito difícil e fica tentando vários anos, e independente se você se você não passar, você vai ter que fazer inglês de qualquer forma, né? Então, às vezes, esse caminho LOPE, PERT, é para quem não sabe inglês, né? Ou para quem sabe, mas não sabe o suficiente para estudar, tá bom? No caso de uma validação de um diploma, no caso eu validando o meu diploma de nutrição, você vai ter que fazer praticamente o mesmo processo, vai ter que fazer uma tradução juramentada, tem que ver os créditos, aí você vai lá na faculdade, você marca uma entrevista, né, com um conselheiro lá da faculdade, um advisor, e aí ele vai falar os caminhos que você tem que seguir, porque vai depender de qual faculdade, da sua carga horária, de que matéria você fez, né? E aí ele vai falar, olha, você vai ter que fazer primeiro o LOPE, e aí depois disso falta tal matéria, ou então você... normalmente, gente, nos Estados Unidos, você nunca vai só validar, entendeu? Eu fiz a tradução e já posso trabalhar. Normalmente você vai ter que estudar, né? Médicos, tem todo um processo de estudar um tempo, fazer prova para ter licença, enfim. Então, a primeira coisa é tradução juramentada, ver o crédito de cada matéria, né? E aí então você decidir se você quer continuar estudando ou estudar outra carreira, ou se você vai validar.